Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Algumas palavras iniciais, porque este episódio não é nada fácil. Primeiro, preparem-se, porque o tema de hoje coloca-nos em contacto com alguns dos mais desprezíveis seres humanos que alguma vez existiram. Estão cá quase todos, nazis, genocidas, racistas, eugenistas e extremistas de todas as estirpes. Todos eles tentaram, à sua maneira, construir uma sociedade perfeita à medida dos seus ódios e das suas paranoias. E nós, vestidos com trajes anti-radiação, vamos mergulhar na gosma que produziram e sair o mais depressa e o mais limpos possível. Segundo, a temática é sensível, por isso merece um alerta. Como é óbvio, nada do que vão ouvir explicado ou citado é a minha opinião pessoal. Da mesma forma que, ao citar um terraplanista, um negacionista do aquecimento global, a minha intenção é ilustrar e não defender. Este aviso é particularmente importante neste episódio porque, ao contrário de outras teorias da conspiração, esta tem consequências bem concretas e nada ambíguas na nossa sociedade, incluindo uma longuíssima lista de vítimas mortais. De vez em quando, admito alguma simpatia para com os teóricos da conspiração e até uma tendência para os defender, como se fossem os miúdos indefesos no recreio da escola. Este não é mesmo o caso. Repito, nada do que vão ouvir citado representa a minha opinião. Tudo o que vão ouvir citado pertence apenas e só a quem o disse ou escreveu. Terceiro, o que vão ouvir é um pequeníssimo resumo da história completa. Já vão perceber melhor porquê, mas o tema de hoje é tão gigantesco, tão abrangente, que tudo o que podemos fazer é arranhar a superfície. O ouvinte mais curioso pode e deve explorar os links úteis na descrição deste episódio, onde deixarei muitas pistas sobre como continuar a explorar esta temática. Quarto, este é o último episódio desta terceira temporada. E como sei que alguns de vós não vão ouvir até ao fim, ou porque têm melhor que fazer, ou tendo em conta o tema de hoje por uma simples questão de higiene mental, deixem-me desde já agradecer todas as mensagens, comentários, críticas, elogios, sugestões, partilhas, especialmente através de e-mail ou das redes sociais. Alguns conheço pessoalmente, outros são perfeitos desconhecidos. Garanto-vos que leio tudo e tento responder a todos. E continua a ser um bocadinho irreal para mim que estes mergulhos no mundo das conspirações e das paranoias tenham encontrado, desse lado, um número tão grande de companheiros de viagem. Muito, muito obrigado. Não ficaremos por aqui. É o fim da temporada, mas não o fim do podcast. E agora sim, podemos começar. Como forma de agradecimento por toda a vossa constante amabilidade, fidelidade e simpatia, aqui fica um verdadeiro desfile de horrores. A pergunta é esta: como criar a sociedade perfeita? Começamos pelo homem que, coitado, acabou por levar como parte das culpas sem nunca o merecer. Em 1859, no seu livro A Origem das Espécies, o naturalista inglês Charles Darwin introduziu uma verdadeira revolução científica na forma como os homens compreendiam a vida na Terra. A sua teoria da evolução por seleção natural postulava que a variedade de seres vivos, todos descendentes de um ancestral comum, devia-se a um constante processo de adaptação. De forma simplista, os seres vivos mais bem adaptados sobreviviam mais tempo e reproduziam-se mais, e os outros, menos adaptados, acabavam por dar lugar aos seus irmãos e primos da árvore genealógica da vida. A seleção natural selecionava certos traços e deixava outros de parte. Darwin destronava a mão divina e descrevia um mecanismo puramente natural que explicava a totalidade da variedade da vida na Terra. Fez muitos inimigos, alguns admiradores, e um dos quais, por acidente do destino, era seu primo direito, Francis Galton, nascido em 1822 em Birmingham, na Inglaterra.
Ao contrário de Darwin, que dedicou toda a vida à geologia e à biologia, Galton era um intelectual omnívoro, um verdadeiro homem dos 7 instrumentos. Estudou matemática, antropologia, meteorologia, psicologia e até estatística. O seu currículo científico inclui descobertas importantes em todas estas áreas, mas infelizmente para Galton a sua fama deve-se ainda hoje a uma linha de investigação que explodiria em polémica. No período pós a origem das espécies, Galton questionou-se se os princípios introduzidos pelo seu primo Charles não poderiam ser aplicados também ao ser humano, e em particular à sua psicologia. Se o homem é uma máquina biológica com traços hereditários, tal como um pássaro, uma ervilha ou uma girafa, por que não pensar na mesma forma sobre características como a inteligência, a sofisticação ou a apetência para o trabalho? Foram décadas de reflexão. Na obra Hereditary Genius, Gênio Hereditário, de 1869, Galton estudou famílias consideradas geniais ou eminentes e chegou à conclusão que a inteligência era hereditária. Teorizou sobre a possibilidade de estudar pares de gêmeos, indivíduos que partilhavam a hereditariedade, mas não necessariamente as pressões do meio ambiente, como forma de medir a influência que a natureza tinha no desenvolvimento do homem. E em 1883, no seu Inquérito às Faculdades Humanas e seu Desenvolvimento, formalizou o conceito de eugenia, a ideia de que era possível guiar a evolução humana identificando os indivíduos, ou as famílias, ou as raças, com melhores características psicológicas e fomentar o seu desenvolvimento e, claro, a sua multiplicação, em particular em comparação com os menos, digamos, adequados. Ora, se Galton tinha genericamente boas intenções e procurava a edificação do homem através do progresso científico, outros moviam-se numa direção eticamente oposta. Tanto na Europa como nos Estados Unidos da América, o século XIX foi marcado por uma verdadeira obsessão com a raça, com categorizar e hierarquizar diferentes nacionalidades e etnias. Como já vimos em episódios anteriores, os judeus eram particularmente inferiorizados, mas o mesmo acontecia com os asiáticos, os negros ou até os povos europeus que não fossem nórdicos ou germânicos. Segundo Robert J. Richards, num ensaio sobre o alegado caminho entre Darwin e os nazis, no livro Galileu na Prisão e Outros Mitos sobre a Ciência e Religião, no século XVIII, Carlos Linneu e Johann Friedrich Blumenbach começaram a classificar sistematicamente as raças humanas e a avaliar os respectivos atributos. No início do século XIX, Georges Cuvier, o mais importante biólogo do período, dividiu as espécies humanas em 3 variedades: a raça caucasiana, a mais bela e capaz de progresso, a raça mongol, cujas civilizações haviam estagnado, e a raça etíope, cujos membros ostentavam um crânio reduzido e as características raciais de um macaco. Este último grupo permanecia bárbaro. O facto de os diferentes grupos de seres humanos poderem ser dispostos segundo uma hierarquia, da posição mais baixa para a mais elevada, era assim prática corrente no domínio da biologia e da opinião pública. A Constituição dos Estados Unidos reconhecia este tipo de hierarquia ao afirmar os direitos de propriedade dos donos de escravos e estipular que os africanos residentes deveriam ser contados como 3/5 de pessoa, para efeitos de representação parlamentar. Em 1853, Joseph Arthur de Gobineau escreveu um tratado sobre as diferenças de inteligência entre as várias raças e sobre a superioridade clara dos arianos, especialmente na sua vertente nórdica e germânica. E em 1899, mesmo no fim do século XIX, Houston Stewart Chamberlain, um inglês que emigrou para a Alemanha e casou com a filha do compositor Richard Wagner, outro conhecido antissemita, publicou o livro As Fundações do Século XIX, que viria a ser lido e admirado por Adolf Hitler. A sua prosa é tão hiperbólica que quase parece uma paródia da linguagem racista.
Certos antropólogos desejam ensinar-nos que todas as raças são igualmente dotadas. Nós apontamos para a história e respondemos: isso é uma mentira. As raças da humanidade são marcadamente diferentes na natureza, mas também na extensão das suas capacidades. E as raças germânicas pertencem ao grupo mais dotado, o grupo normalmente chamado ariano. Física e mentalmente, os arianos são proeminentes em todos os povos e, por essa razão, têm o direito de ser os senhores do mundo. Nascia o mito dos arianos, a melhor, mais fabulosa, mais fantástica e mais boa de todas as raças, repleta de exemplares lindos, perfeitamente simétricos e em tudo geniais. Tudo o resto encaixava em diferentes níveis considerados inferiores. Mas estes não eram os desabafos embriagados de um blogger racista. No virar do século XIX para o século XX, o consenso científico e político no mundo europeu e americano incluía este tipo de opiniões. Enquanto historiadores e antropólogos estudavam a história de diferentes civilizações, sempre à procura de uma correlação entre determinadas etnias e o seu sucesso militar, político, artístico, alguns cientistas desenvolveram a pseudociência da frenologia, segundo a qual era possível medir os crânios e os cérebros de diferentes populações e chegar a dados objetivos quanto aos seus quocientes de inteligência. A xenofobia e o racismo ganhavam contornos científicos. A inferioridade de certos grupos não era uma análise subjetiva da história, mas sim uma medida científica e quantitativa. Como sempre, os Estados Unidos são um bom caso de estudo. Inspirado pelos grandes teóricos da eugenia e da frenologia, em 1907 o estado do Indiana aprovou a primeira lei de esterilização forçada a criminosos, violadores, doentes mentais, epiléticos, degenerados morais e mulheres institucionalizadas, entre outros. E leis semelhantes seguiram-se noutros estados americanos, vitimando mais de 60 mil pessoas até ao começo da Segunda Guerra Mundial. Em 1921, o Museu de História Natural, na cidade de Nova Iorque, recebeu o segundo Congresso Internacional da Eugenia. Ao que parece, os convites para os participantes foram feitos pelo próprio Departamento de Estado americano, e o Congresso incluiu a exibição da Average Young American Male, uma escultura de gesso que representava um jovem novo e loirinho, todo nu, construída a partir de medições feitas aos corpos e feições de mais de 1000 jovens militares americanos. Era esperado que os congressistas refletissem sobre o que era um verdadeiro americano, e tudo que se afastasse dessa média era considerado divergente e inferior. Nascia assim uma certa paranoia com contornos xenófobos. A conclusão lógica desta forma de pensamento era que a homogeneidade étnica dos Estados Unidos poderia estar em perigo se fosse permitida a entrada a outras etnias que, digamos, diluíssem o gênio americano. Em 1870, os americanos limitaram a imigração de chineses. Na segunda década do século XX, dos japoneses. E nos anos 20, dos judeus europeus. Até os imigrantes italianos, gregos e mediterrâneos em geral, eram considerados brancos, caucasianos, sim, mas não tão adequados quanto os nórdicos ou os protestantes do norte da Europa. O cúmulo das políticas restritivas de imigração foi o The Immigration Act de 1924. Segundo o site do The Office of the Historian, uma espécie de departamento oficial de historiadores do governo americano, o Immigration Act de 1924 limitou o número de imigrantes permitidos nos Estados Unidos da América com recurso a cotas de nacionalidades. A quota dava vistos de imigração a 2% do total de pessoas de cada nacionalidade presentes nos Estados Unidos, tal como calculadas nos censos de 1890. Além disso, excluía completamente a imigração dos países asiáticos. Ou seja,
A legislação não proibia completamente a entrada a determinadas nacionalidades, pelo menos na maioria dos casos, mas procurava a todo custo manter o perfil demográfico dos Estados Unidos e evitar que os descendentes brancos e protestantes do norte da Europa fossem substituídos por outros grupos emergentes. A mesma mistura de xenofobia e paranoia política atingia também a Europa. E o melhor exemplo disso é mesmo o movimento antissemita das primeiras décadas do século XX, que já conhecemos em detalhe no terceiro episódio do podcast, a teoria dos protocolos de Sião, segundo a qual uma minoria judaica conspirava há séculos para ganhar controle dos Estados europeus e, quem sabe, de todo o mundo. Mas claro, as coisas só podiam piorar. Um ano depois do Immigration Act de 1924, um presidiário da prisão de Landsberg, no estado alemão da Bavária, ditou aos companheiros aquela que seria, mais tarde, uma das fundações ideológicas do Partido Nazi. Refiro-me, claro, ao Mein Kampf, A Minha Luta, de Adolf Hitler. É aqui que encontramos a origin story deste vilão da história europeia, que não faz mais do que repetir muitos dos discursos antissemitas e xenófobos que encontramos noutros países europeus e também, claro, nos Estados Unidos. Para Hitler, os judeus e os comunistas, em particular depois da Revolução Russa de 1917, eram os dois grandes inimigos da civilização e juntos trariam o apocalipse. A doutrina judaica do marxismo rejeita o princípio aristocrático de natureza e substitui o privilégio eterno de poder e força pelas massas de números e o seu peso morto. Assim, nega o valor da personalidade do homem, contesta o significado da nacionalidade e da raça e, desta forma, retira à humanidade a premissa da sua existência e da sua cultura. Como fundação do universo, esta doutrina traria consigo o fim de toda a ordem intelectualmente concebível pelo homem. Por isso, neste, que é o maior de todos os organismos, o resultado da aplicação desta lei só poderá ser o caos e conduzir à destruição dos habitantes deste planeta. E o judeu, um monstro terrível e animalesco, aparece como o futuro líder de uma sociedade multicultural e multirracial descrita com um mau gosto verdadeiramente impressionante. Com uma felicidade satânica na face, o jovem judeu de cabelos negros prepara uma emboscada à rapariga insuspeita que ele contamina com o seu sangue, roubando-a, assim, ao seu povo. Por todos os meios tenta destruir as fundações raciais dos povos que decidiu subjugar. Da mesma forma que arruína sistematicamente mulheres e raparigas, ele não se inibe de destruir as barreiras de sangue aos outros, mesmo em larga escala. Foram e continuam a ser os judeus quem trouxe os negros para a Alemanha, sempre com o mesmo pensamento secreto e objetivo claro de arruinar a odiada raça branca através da inevitável bastardização, removê-la da sua superioridade cultural e política e ascender como seus mestres. A história do nazismo é, também, a história da obsessão com a pureza da raça. Quando pensamos na Segunda Guerra Mundial e no antissemitismo dos nazis, pensamos imediatamente nos campos de extermínio dos judeus, mas esse é apenas o clímax das suas políticas de eugenia. Qualquer cidadão que se desviasse da norma, do ideal nazi, sofria as consequências. Segundo o Dr. Robert J. Lifton, autor do livro The Nazi Doctors, Medical Killing and the Psychology of Genocide, antes de Auschwitz e dos outros campos de concentração, os nazis estabeleceram uma política de assassinatos médicos, isto é, mortes por via da medicina através de decisões médicas e levadas a cabo por médicos e pelos seus assistentes. Os nazis apelidaram este programa de eutanásia. Os nazis basearam a sua justificação para estas mortes médicas no conceito de Leben zum Wertes Leben, a vida que não merece viver.
Enquanto que os nazis não criaram este conceito, eles levaram-no ao seu extremo biológico, racial e terapêutico. Esterilização coerciva, a morte de crianças e adultos deficientes, quer física, quer mentalmente, e, claro, o remover de etnias ou grupos, como os criminosos, os antissociais, os homossexuais, as prostitutas, grupos considerados indesejáveis para a pureza da sociedade alemã, todos enviados para campos de trabalho que mais tarde se transformariam em campos de extermínio. O ideal nazi era uma Alemanha desprovida de qualquer elemento estranho ou diferenciador. A criação industrial de arianos puros, sem desvios genéticos ou comportamentais. Encontramos esta mesma obsessão na iniciativa Lebensborn, um projeto das SS que apoiava e protegia as mães e crianças consideradas racialmente puras e que chegava até a raptar crianças em territórios ocupados para ou as exterminar, se não passassem nos testes de pureza, ou então para serem adotadas por oficiais das SS para serem educadas e criadas como verdadeiras crianças alemãs e assim fortalecer a genética ariana. E até os trabalhos pseudocientíficos do Dr. Josef Mengele, conhecido como o Anjo da Morte, que torturou e matou milhares de crianças em Auschwitz, utilizaram gêmeos, um para ser vítima das experiências e outro para servir de controlo, numa tentativa de compreender as interações entre a hereditariedade e o meio ambiente, isto é, fortalecer a crença nazi de que a genética era tudo. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou e os crimes cometidos pelos nazis foram revelados ao mundo em todo o seu horror, foi necessário criar uma nova palavra para os descrever: genocídio, isto é, a destruição metódica e propositada de um grupo étnico ou religioso. Subitamente, toda a história da eugenia, do racismo científico e da frenologia perdeu qualquer vislumbre de boas intenções. O que estava em causa não era apenas uma sociedade com demografia feita a régua e esquadro, mas sim um pronúncio de futuros genocídios. Na década seguinte, e depois de acordar do pesadelo, os europeus puderam respirar de alívio. As notícias de genocídios aconteciam sempre longe, por vezes do outro lado do mundo, e nunca no coração da Europa. A partir da década de 70, os exemplos multiplicam-se. Há genocídios na Guatemala, no Bangladesh, em Timor, no Camboja, mas só nos anos 90, com a guerra na Bósnia, é que o solo europeu voltaria a ser manchado com o sangue da limpeza étnica. Mas apesar do trauma dos campos de concentração nazis ter encostado a um canto muitos racistas ou xenófobos profissionais, tornando politicamente impossível as castrações, as leis de imigração eminentemente xenófobas ou então a perseguição a minorias étnicas, o mesmo instinto que alimentara a Europa e os Estados Unidos durante o início do século XX nunca chegou a desaparecer. Em particular, o medo de cada país de perder a sua identidade em consequência de transformações demográficas. Exatamente no mesmo ano, em 1968, tanto França como Inglaterra produziram dois momentos políticos muito importantes neste contexto. Ambos os países sofriam transformações importantes com os seus respectivos processos de descolonização. Em França, Alain de Benoist fundava a nova direita francesa e alguns dos seus membros dariam origem, anos depois, à Frente Nacional. E em Inglaterra, que nas 2 décadas depois da Segunda Guerra Mundial abrira as portas à imigração de pessoas dos países da Commonwealth, o político conservador Enoch Powell deu o seu famoso discurso Rivers of Blood, Rios de Sangue, no qual procurava verbalizar as preocupações de muitos britânicos com o enorme número de imigrantes que chegavam ao país. Longe de se comportar como um racista inveterado a cuspir demagogia, Powell tentava desenhar uma série de raciocínios que, no entanto, só podiam ser interpretados como a mais pura xenofobia, como o reacordar de velhas retóricas.
Aqui fica um excerto desse discurso. É quase inacreditável que neste momento 20 ou 30 crianças imigrantes cheguem a Wolverhampton todas as semanas. E isso significa 15 ou 20 famílias adicionais daqui a 1 ou 2 décadas. Aqueles que os deuses desejam destruir, primeiro enlouquecem. Devemos estar loucos, literalmente loucos, como nação, para permitir a chegada anual de 50 mil dependentes, que são, na sua maior parte, o futuro crescimento da população descendente de imigrantes. É como assistir a uma nação a acender a sua própria pira funerária. Para Powell, era necessário compreender quantos imigrantes podiam ser bem recebidos no país, sob pena de aumentar o ressentimento de muitos ingleses que viam os recém-chegados receber todo o tipo de vantagens. E havia o problema da integração na sociedade inglesa, algo desejável e perfeitamente possível em pequenos números, mas impraticável se o número de imigrantes continuasse a aumentar. Havia uma grande diferença entre os cidadãos da Commonwealth, que tinham sido bem recebidos nas últimas décadas, permanecerem e até enriquecerem o país, ou continuar a aumentar o número de recém-chegados de forma descontrolada. Para Powell, era uma questão de equilíbrio. Imigração, sim, mas com cuidado. Mas o seu ponto central não era novo, nem desapareceria com ele. A ideia de que uma certa identidade cultural e uma certa paz social não só podiam, como seriam certamente destruídas caso a imigração continuasse. O mesmo argumento e as mesmas ansiedades corriam a Europa, em particular em França. Em 1973, Jean Raspail publicava O Campo dos Santos, uma distopia ficcional que descreve a invasão de França e depois de toda a Europa de uma caravana de migrantes de países do terceiro mundo que decidem todos mudar-se para o velho continente. O livro acompanha a viagem dos migrantes que começa na Índia, é barrada no canal do Suez, desce pela costa oriental de África, volta a subir pela sua costa ocidental e finalmente chega a Gibraltar e depois a França. Aqui fica parte do enredo absolutamente mirabolante, retirado diretamente do artigo do Wikipédia sobre o livro. Os imigrantes dirigem-se a norte, sem qualquer desejo de se assimilar na cultura francesa, continuando a exigir um estilo de vida do primeiro mundo, ainda que desobedeçam à lei, nada produzam e assassinem cidadãos franceses. Juntam-se a eles imigrantes que já residem na Europa, assim como vários grupos de esquerda ou anarquistas. Por todo o Ocidente, mais e mais migrantes chegam e têm crianças, ultrapassando o número de caucasianos. Em apenas alguns meses, o Ocidente branco foi devastado e estabeleceram-se governos pró-imigrantes, enquanto que os caucasianos são obrigados a partilhar as suas casas com os imigrantes. Em alguns casos, a maioria dos governos ocidentais rende-se. O mayor de Nova York é obrigado a partilhar a sua mansão com 3 famílias afro-americanas do Harlem. Londres é dominada por uma organização de residentes não caucasianos conhecida como o Comitê da Commonwealth Não Europeia, que força a rainha inglesa a casar o seu filho com uma paquistanesa. Milhões de africanos negros de todo o continente reúnem-se no rio Limpopo e invadem a África do Sul. E apenas um soldado soviético bêbado resiste às centenas de milhares de camponeses chineses que tentam invadir a Sibéria. 5 anos depois do romance de Raspail, em 1978, publicava-se nos Estados Unidos um outro clássico da ficção racista, The Turner Diaries, Os Diários Turner, de William Luther Pierce. Muitíssimo mais apocalíptico e muitíssimo mais violento que o livro francês e também muito mais americano nas suas sensibilidades, estes diários descrevem uma revolução que destrói o governo federal americano, conhecido como o Sistema, e a consequente guerra racial que se segue, culminando numa conquista mundial ao ponto até de todo o continente africano ser invadido e todos os seus habitantes negros exterminados. O livro culmina com o seguinte: apenas 110 anos depois do nascimento do Great One, o Grande, uma referência a Adolf Hitler,
O sonho de um mundo branco finalmente tornou-se uma certeza, e a Ordem espalhou o seu governo sábio e benevolente em toda a Terra, para toda a eternidade. Apesar de terem enredos diferentes, ambos os livros davam uma voz ficcional a uma ideia que permeava todos os movimentos neonazis, racistas e de supremacia branca, tanto na Europa como nos Estados Unidos, o conceito de genocídio branco ou extinção branca. Segundo esta teoria da conspiração, descendente das paranoias de Adolf Hitler, as elites mundiais, lideradas, claro, pelos judeus, mas também pelos liberals americanos, ou então pela esquerda socialista, comunista ou marxista europeia, tentavam a todo custo destruir os Estados-nação tradicionais através da alteração sistémica da sua demografia, ora importando imigrantes de países do terceiro mundo, ora atribuindo vantagens sociais, políticas e económicas às minorias étnicas já instaladas no mundo ocidental. Esta teoria sobreviveu com pequenas variações mais ou menos irrelevantes nas dezenas e dezenas de grupos neonazis ou de extrema-direita que proliferaram nos Estados Unidos nas décadas a seguir à Segunda Guerra Mundial. Estes incluíam o American Nazi Party, a Aryan Brotherhood, a Aryan Nations, o Aryan Circle, a National Alliance, fundada aliás por William Luther Pierce, o autor dos Diários Turner, o National Socialist Movement ou então a White Aryan Resistance, cuja sigla é WAR, isto é, guerra. Enquanto que na Europa a palavra nazi não conduzia à mais microscópica tolerância, a primeira emenda americana permitia que muitas destas instituições espalhassem a sua palavra através de jornais, revistas, panfletos e editoras independentes. Em 1991, o fundador da WAR, a White Aryan Resistance, Tom Metzger, e o seu filho, John Metzger, foram entrevistados na televisão americana pelo jornalista Christopher Hitchens. Recomendo vivamente que assistam à entrevista completa, na qual Hitchens dá uma extraordinária lição de ironia e força as duas gerações de Metzger a revelar aquilo em que realmente acreditam. Hitchens: nas vossas publicações falam de um confronto físico entre as raças que os brancos devem vencer e descrevem o governo dos Estados Unidos da América como uma ocupação ilegítima de judeus. John Metzger: não é um governo apenas de judeus, mas sim de brancos vendidos, e depois, claro, há um número desproporcionado de judeus. Hitchens: o que significa para si a palavra Zog? Metzger: Zog significa Zionist Occupied Government, ainda que eu prefira a expressão de Jack London de Iron Heel, o calcanhar de ferro. Hitchens: só queria ter uma ideia de como é a sua vida, algo que não tenho muitas oportunidades de experimentar. Acorda de manhã, trata das suas coisas, vai às compras, abre o jornal e pensa, bom, lá estão os judeus a controlar o governo, e a seguir continua com o seu dia? Metzger: eu não sou antissemita, eu sou anti-judeus. Quando lhe é perguntada a sua opinião sobre Hitler, John Metzger responde que Adolf Hitler pode ter sido um dos maiores problemas da história da raça ariana, porque milhões e milhões de europeus brancos morreram por causa da guerra. E quando é dada a palavra a Tom Metzger, muito mais bruto e muito mais vocal que o seu filho, ele entra em detalhes sobre quem consideram ser os seus inimigos número 1, os brancos, que, vendidos à conspiração judaica, permitem a queda da sua raça superior, em particular com a abertura das fronteiras e a entrada no país das Mud People, isto é, pessoas de lama, os imigrantes dos países de terceiro mundo. Mas o início do século XXI traria um novo vilão, um novo parceiro de conspiração para o governo judeu que governa o mundo. Depois do atentado terrorista às Torres Gêmeas e ao Pentágono, a 11 de setembro de 2001, os extremistas da Europa e dos Estados Unidos da América encontraram um novo inimigo, os terroristas islâmicos.
Os atentados de 11 de março de 2004 em Madrid, que mataram 192 pessoas, bem como os 4 bombistas suicidas que se fizeram rebentar a 7 de julho do ano seguinte, em Londres, vieram sedimentar um discurso que ultrapassou as distopias racistas ou os pequenos grupos de extrema-direita e atingiu a vida do cidadão comum. Havia um nós e um eles, um choque de civilizações. De um lado, a Europa civilizada e liberal. Do outro, uma religião de guerra que procurava destruir-nos. Primeiro, a Al-Qaeda. Depois, o aterrorizador Estado Islâmico, que em 2014 explodiu em popularidade ao tomar parte do território iraquiano e sírio e inspirar centenas de atentados terroristas em todo o mundo. O ano seguinte, 2015, foi particularmente traumático para os europeus. Basta olhar, mais uma vez, para a França. Em janeiro, 12 pessoas foram assassinadas nos escritórios do jornal satírico Charlie Hebdo, em Paris. 2 dias depois, 5 judeus foram mortos num supermercado kosher, também na capital francesa. Em fevereiro, Moussa Koulibaly tentou esfaquear 3 soldados em Nice. Em junho, Yassine Salhi decapitou o seu patrão, Hervé Cornara. Em agosto, Ayoub El Kazani tentou matar os passageiros de um comboio que viajava de Amsterdão para Paris, mas foi maniatado por um grupo de Marines americanos que, por acaso, viajavam na mesma carruagem. E a 13 de novembro, 3 grupos de terroristas islâmicos provocaram 130 mortos em 3 localizações diferentes. No Estádio Nacional de França, numa série de cafés e restaurantes e dentro do Teatro Bataclan, a meio de um concerto da banda Eagles of Death Metal. Para o europeu comum, foram tempos de ansiedade e terror que coincidiram com o que hoje se chama a crise migratória europeia de 2015, durante a qual mais de 1 milhão de pessoas pediram asilo em solo europeu, um fenómeno que continuaria no ano seguinte. Para os extremistas de direita, a correlação entre atentados terroristas e políticas migratórias era óbvia, e quem tinha lido O Campo dos Santos e transpirado ao imaginar o seu impossível cenário de milhões de imigrantes do terceiro mundo a atingir a costa europeia, ligava agora à televisão e assistia à aparente concretização do seu maior pesadelo. Em causa estava apenas e só a identidade europeia, a sua liberdade de expressão, como no Charlie Hebdo, ou o seu estilo de vida democrático e liberal, como os restaurantes, cafés e salas de concerto parisienses. Para alguns, a Europa estava a destruir-se a si mesma. E foi um francês quem deu o derradeiro nome a este fenómeno, Renaud Camus, autor do livro A Grande Substituição. Camus não é uma figura fácil de resumir. Francês de gema e homossexual assumidíssimo, participou nas marchas de maio de 68 a favor dos movimentos pró-LGBT. Estudou filosofia e andou na Sorbonne, foi compincha intelectual de Roland Barthes e Andy Warhol e até publicou uma autobiografia sobre as suas escapadelas e one-night stands homossexuais que lhe valeu elogios da esquerda e o desprezo da direita. E a certa altura da sua vida, o intelectual cosmopolita reconstruiu um castelo do século XIV para onde foi viver, com os seus livros, os seus quadros e o seu companheiro. Foi numa vila pequena, bem no interior de França, que escreveu A Grande Substituição, um termo que seria adotado por outros extremistas muito, muito piores que Camus, para descrever o processo através do qual as elites mundiais procuram substituir a população indígena dos países ocidentais, maioritariamente brancos e de tradição judaico-cristã, já não por chineses ou por asiáticos, já não por africanos negros, já não por peões da conspiração judaica, mas sim por muçulmanos vindos de África, da Ásia ou do Médio Oriente. A mesma paranoia, a mesma promessa de apocalipse, mas agora com um novo protagonista. Qualquer discussão legítima sobre os dilemas e as subtilezas da política migratória europeia ficou refém desta narrativa, que não era de todo apenas um fenómeno europeu.
Por exemplo, o site de extrema-direita americano Daily Stormer, uma das maiores fontes de retórica profundamente racista na internet e cujos conteúdos são tão extremos e tão hiperbólicos que eu não os consigo traduzir e reproduzir aqui sem recorrer a termos que me recuso a dizer em voz alta à frente de um microfone, inclui um dos exemplos mais acidentalmente hilariantes de toda a paranoia do genocídio branco e da grande substituição, uma demographic countdown, uma contagem decrescente que indica quanto tempo demorará os Estados Unidos da América a erradicar a sua própria população branca. No preciso momento em que escrevo estas palavras, o site informa-me que os Estados Unidos são 58% brancos e 41% não brancos e que faltam 20 anos, 62 dias, 0 horas, 18 minutos e 2 segundos até que a substituição seja completa. Mas será que Camus se identifica com estes extremismos? Será que atribui valor às palavras e aos atos de quem se apropriou do seu conceito? Numa entrevista para o site Vox, na qual aproveitou para se desvincular de qualquer simpatia com os neonazis, a extrema-direita ou os movimentos antissemitas, Camus adotou um estilo mais filosófico e menos polémico para explicar as suas ideias. A substituição é a essência da modernidade. Objetos são substituídos. As paisagens são substituídas. Tudo é substituído. É parte integrante de estar vivo hoje em dia. Aplica-se aos Estados Unidos e a todo o mundo. O Islão e a migração muçulmana é apenas uma das formas que toma na Europa Ocidental e em particular em França. E torna tudo pior pela sua força. É uma cultura fortíssima e uma civilização com a sua própria linguagem e a religião. O conceito de grande substituição refere-se à civilização ocidental como um todo, sim, da qual o cristianismo é um componente central, mas não é só isso. Podia também ser a civilização judaica na Europa, ou a civilização de livre pensamento europeia, ou um tipo de tradição europeia progressivamente substituída por outras populações. Se mudar a população, não pode esperar que a civilização se aguente. Camus é sensível ao argumento que, em diferentes níveis, é defendido quer pelo maior extremista de direita neonazi, quer por muitos cidadãos europeus comuns que não têm uma pinga de ódio no coração. Talvez a alteração demográfica de um povo altere a sua identidade e, com ela, aquilo que o torna reconhecível, aquilo que o torna um lar para aqueles que nele nasceram e construíram as suas vidas. É um dilema político complicado. Como manter um Estado democrático e aberto a novas pessoas e a novas ideias, sem, no entanto, desvirtuar os seus valores e as suas tradições fundamentais? Qual é exatamente o equilíbrio entre a estabilidade e a mudança? É uma discussão complexa e fortemente carregada de todo o tipo de tensões, até porque, como é óbvio, nem todas as ansiedades sobre a imigração provêm de perigosos extremistas e nem todos os argumentos a favor de uma identidade nacional conduzem ao genocídio ou à ditadura. É impossível e pouco recomendável e até injusto pensar num espectro variado de opiniões e sentimentos e arrumá-los numa dicotomia simplista. Não há apenas dois tipos de europeus. Mas se há alguém que, sem dúvida, tem uma resposta pronta para todos estes dilemas e não tem medo de a expressar, são os extremistas. A única lista que rivaliza com a dos atentados terroristas islâmicos é a lista de atentados de extrema-direita, incluindo tiroteios em massa ou a colocação de bombas artesanais em sinagogas, igrejas, encontros políticos ou, ironicamente, nas ruas das cidades europeias, as ruas que os extremistas dizem querer proteger da violência dos invasores, dos substitutos. Desde o terrorista solitário de semiautomática nas mãos ao político populista e xenófobo, o pavor de ser substituído conduz a todo o tipo de violência. E se 150 anos de eugenia, darwinismo social, frenologia, nazismo e extrema-direita nos ensinam alguma coisa, é que o instinto de preservação da raça, da nação, do grupo,
a que se pertence é um instinto forte e teimoso e pode levar às ideias mais absurdas. Há 100 anos, o consenso político e científico incluía esterilizações em massa ou a medição com réguas e transferidores das feições de migrantes acabados de chegar. Hoje em dia, muitas destas políticas provocam asco, parecem invenções de humor negro. Pensamos nos nossos avós e bisavós e na sua ignorância e sentimos-nos mais confortáveis por viver num mundo que nunca a produziria. E, de certa forma, temos razão. Mas então, como criar a sociedade perfeita? Para alguns, é preciso controlar a população, prever e medir as suas tendências, cruzar linhagens como na criação de animais de corrida. Para outros, o mais prático será mesmo destruir aqueles que divergem do ideal. Ainda para outros, a resposta nem é tanto controlar o que já cá temos, mas fechar as portas de casa e impedir que o indesejado consiga entrar. E para outros, compreensivelmente, o único critério, só pode ser o da bondade e da misericórdia. A evolução, com todos os seus defeitos, parece no geral positiva. Qualquer campanha anti-imigração ou countdown estúpida num site de extrema-direita será sempre melhor que um genocídio. Mas aqui está outra coisa que esta história nos ensina. Evoluímos muito, aprendemos com os erros, abandonamos imensos disparates, mas deve assustar-nos muito, que os maiores extremistas do nosso tempo sejam tão parecidos nas ideias, ainda que não nos métodos, com os extremistas de há 100 anos. Mudámos muito para melhor e, no entanto, ficou tanta coisa na mesma. Tal como sempre será numa sociedade como a nossa, felizmente imperfeita. O Teorias da Conspiração regressa em breve para uma nova temporada. Até à próxima. Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Se gostaram deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no Spotify, YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Juntem-se a nós em breve para a 4ª temporada. Até à próxima!